Observem que o recheio ele está borbulhando já com o espaço de tempo maior. Então, para conferir esse ponto, eu vou desligar a chama do fogão, vou deixar a panela girando novamente para perder um pouco da temperatura, ela cair um pouco para eu conferir. Porque se você confere o ponto do seu recheio sem desligar o fogão, você pode se enganar. Então, deixo ele perder a temperatura um pouco e agora eu vou conferir. Vou tirar do fogão. Já não está borbulhando mais, então significa que ele já diminuiu a temperatura. Agora eu vou desligar o motor da panela, de forma que a espátula fique na posição horizontal e vou conferir. O recheio ainda não está no ponto que eu quero, ele não está caindo em bloquinhos. Ele cai, ele está um ponto fita mais grosso, mas ele não está caindo em bloquinhos ainda. Ele ainda está misturando com o recheio que fica na panela. Então, eu vou voltar ele para no máximo 1 minuto para ele chegar no ponto que eu quero. Então, você vai observar que desse ponto para o ponto correto, no máximo 1 minuto. Então, se você esquecer da sua panela aqui, 5 minutos, 10 minutos, ele vai passar do ponto e você vai ter um brigadeiro aí de enrolar ou um brigadeiro pedra mesmo. Então, liga o motor da panela. Não tem nenhum problema você fazer esse processo várias vezes até você chegar no ponto que você deseja. Então, você pode sim desligar a chama do fogão e desligar a panela. O que você não pode é deixar o seu recheio ou brigadeiro muito tempo parado na panela sem estar girando as espátulas, senão ele vai criar aquela película. No máximo 1 minuto nós vamos ter o ponto que nós queremos. Veja que agora ele está borbulhando, as borbulhas estão com espaço maior e o recheio está mais grosso. Eu vou desligar a panela novamente e agora você vai ver que o recheio ele vai cair em bloquinhos da espátula e ele não vai se misturar com o recheio que está na panela. Ele vai fazer um desenho por cima, tá? Desliguei a chama do fogão e deixo as espátulas de silicone, o motor da panela girando para abaixar um pouco a temperatura. Você não precisa tirar do fogão para fazer esses testes, não. Eu estou tirando somente para você ver que o fogão está desligado. Então, aqui agora eu vou desligar o motor da panela. Lembre-se sempre, o primeiro a ser ligado é o motor da panela e o último a ser desligado é o motor da panela. A chama do fogão, sempre a última a ser ligada e a primeira a ser desligada. Vou desligar para a espátula ficar na horizontal. Deixa eu dar mais um giro. Veja, gosto de misturar. E agora ele cai em bloquinhos. E ele não se mistura com o recheio que está dentro da panela. Ele faz um desenho, ó. Ele não pode misturar, diferente do primeiro ponto. E quanto mais ele vai esfriando, mais em blocos ele vai caindo. Mas não é aquele bloco de enrolar, que é aquele bloco que cai de uma vez da colher e não se mistura. Então, aqui eu vou tirar mais uma porção desse recheio para fazermos a comparação dos 3 pontos. Se você voltar o vídeo dessa aula, você vai observar que até a textura desse recheio na concha, quando eu estou tirando, é diferente, ele é bem mais pesado. Vou ligar a panela novamente, porque eu não posso deixar esse recheio parado, para não dar a película. Panela girando e vou voltar novamente
para chegar ao ponto Moisés, o ponto blocão. Ligo a chama do fogão e volto à panela. E vamos conferir o nosso último ponto.